Olá, boa noite a todos e a todas. No dia 22, assim que nós terminamos de fazer a reunião com a Secretaria Municipal de Educação, eu vim aqui na página para conversar um pouco com os profissionais de educação, em greve ou não, né, e disse que voltaria a uma transmissão direta no momento que a Secretaria Municipal de Educação respondesse ao ofício que nós entregamos no dia 22. Então, o Fórum das Entidades, o Comando Geral Unificado das Entidades dos Profissionais de Educação, depois de várias reuniões que nós realizamos com a Secretaria Municipal de Educação, no dia 22, eles já haviam anunciado, inclusive, a antecipação do recesso, também o corte do pagamento dos dias parados. Nós insistimos em realizar negociação, em dar continuidade à negociação. Apresentamos uma contraproposta com 9 itens, logicamente sem abdicar da questão principal que justificou o início da greve, que foi a reivindicação de fechamento das escolas, com suspensão das atividades dos gestores, do quadro de apoio e também das aulas presenciais, para garantir, para proteger a saúde e a vida dos profissionais de educação. E vinculado a isso, sempre associamos a necessidade de um calendário de vacinação, aumentar a segurança das pessoas através da imunização, através da vacina e outras reivindicações que nós apresentamos. Então, no dia 22, nós fizemos a reunião com a Secretaria, nós fundamentamos a nossa contraproposta com 9 considerandos e apresentamos a proposta para a Secretaria Municipal de Educação, que solicitou a entrega da pauta que nós discutimos durante a reunião de forma oficial, e assim nós o fizemos, reiterando, antes de concluir a reunião, que nós defendemos o direito de greve, o reconhecimento do direito de greve, com o pagamento dos dias parados para todos os profissionais de educação que participam da greve. Lembro que nós estamos no nosso 44º dia de greve, uma greve iniciada no dia 10 de fevereiro, aprovada pelo Comando Geral das Entidades, mantida a greve, completando já 44 dias, e nós colocamos a questão do direito da livre organização dos trabalhadores, do direito de greve e a reivindicação do pagamento dos dias parados. Então nós apresentamos os considerandos, apresentamos as reivindicações e ao final a Secretaria Municipal de Educação disse para nós encaminharmos a nossa reivindicação de forma oficial, através de ofício, o que foi feito, imediatamente nós o fizemos, e eles assumiram o compromisso de dar a resposta ao contido no nosso ofício antes de iniciar o período de feriado prolongado. Naquele momento eles já haviam apresentado, o prefeito já havia baixado o decreto antecipando feriados desse ano, antecipando feriados do próximo ano, e também já havia antecipação do nosso recesso. Não sei se todos vocês se lembram que uma das propostas que apresentei, insisti, é que ao final do recesso, que termina no dia 4, essa antecipação do recesso, nós acrescentássemos os feriados ao final do dia 4, portanto 5 feriados, chegaríamos no dia 11, depois do dia 11 nós
queríamos 30 dias de suspensão de atividades presenciais e aulas presenciais. Reivindicamos que ao final, antes de encerrar esses 30 dias lá no mês de maio propriamente dito, né, que nós tivéssemos condições de fazer discussão considerando os indicadores da saúde para tomada de decisão se iria retomar as atividades presenciais. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação implementar, né, o plano de vacinação dos profissionais de educação. Portanto, o fundamento da proposta que nós apresentamos tinha em vista o quê? Ampliar o tempo de aulas não presenciais, portanto de aulas remotas, de trabalho não presencial na escola, ganhar esse tempo para todo o programa vacinal, ampliar o programa de vacinação, ganhando mais segurança e imunização para todos. Então nós apresentamos vários períodos, portanto ampliar 5 dias ao final do recesso, manter mais 30 dias sem aulas presenciais ao final do recesso, ampliado com o período de feriados, e posteriormente avaliar, e até demos uma data indicativa que chegaria até junho, até o mês de junho, porque assim nós teríamos sim um tempo necessário para mais pessoas serem vacinadas, para considerar os profissionais de educação como segmento, né, com prioridade para vacinação, sem abandonar o calendário de vacinação por faixas etárias. Então era uma inserção dos profissionais de educação dentro daquele calendário já estimado, já fixado no plano de imunização nacional. Pois bem, assim como nós apresentamos os nossos considerandos para fundamentar as nossas reivindicações contidas no ofício que nós encaminhamos no dia 22, a Secretaria Municipal de Educação, agora no final da tarde, encaminhou por e-mail para as entidades, encaminhou para o SINPEEM, para as demais entidades que compõem o fórum, né, o ofício, né, em resposta ao ofício conjunto das entidades representativas. Também iniciam fazendo uma série de considerações, entre elas de que o prefeito governa para 12.300.000 habitantes, que o desafio desse momento de crise sanitária ele é imenso e precisa contemplar amplos setores da sociedade, e que houve, segundo o ofício, né, sempre a decisão da Secretaria da Prefeitura do município de São Paulo seguir as orientações da saúde, da ciência, para se posicionar em relação às medidas que são adotadas pelo poder público municipal nas áreas sociais como saúde, educação, assistência social. Então ele faz um arrazoado para finalmente, né, apresentar resposta ao nosso ofício. Eu não vou repetir tudo que eles falam como considerando das iniciativas do prefeito, porque o objetivo não é esse, né, dessa minha transmissão aqui, dessa conversa com vocês, mas o de informar qual foi a resposta no dia de hoje, ao completar 44 dias de greves dos profissionais de educação. Então, depois deles fazerem todo um arrazoado, diz assim: eu vou ler item por item. Por um lado, para o governo não dizer que nós omitimos ou distorcemos o que eles apresentaram como resposta. E por outro, para ser fiel, né, com o conteúdo, para que todos tenham conhecimento, façam seu julgamento, e ao final vou dizer, inclusive, qual é o encaminhamento do SINPEEM, como tem sido no direito, na defesa das reivindicações, do trabalho remoto para todos, de manutenção das escolas fechadas, da defesa da vacina para todos, mesmo com esse anúncio feito ontem pelo governador de começar o plano vacinal de profissionais de educação, docentes e gestores de quadro de apoio a partir do dia 12, para as pessoas com idade superior com 47 ou
mais anos de vida. Nós defendemos que seja vacinação de todos os profissionais de educação. Pois bem, depois eu vou falar sobre isso também. Mesmo com esse plano de vacinação, nós continuamos mantendo os nossos posicionamentos e a Secretaria diz assim, né, integralmente como está aqui. Espero que vocês tenham paciência para acompanhar. Depois nós vamos publicar na íntegra esse documento. Diz assim: em retorno ao ofício do dia 22 de março, encaminhado à Secretaria de Educação pelas entidades com a proposição e reivindicação de algumas ações, e após a reunião realizada nesse mesmo dia, eles dizem que as nossas reivindicações foram apresentadas após a reunião realizada com a Secretaria Municipal de Educação, temos a apresentar os compromissos e encaminhamentos assumidos pelo governo municipal com as entidades. Primeiro compromisso, a primeira decisão da Secretaria Municipal de Educação do governo municipal. O recesso está suspenso porque há, em 26/3, o início de feriados na cidade. Então, o recesso iniciado no dia 17 interrompe hoje. A partir de amanhã, não estamos mais no período de recesso, mas sim de feriados. Então, nós temos dias em haver em relação ao recesso, é o que eles dizem aqui, tá? O recesso está suspenso porque em 26/3 inicia os feriados na cidade de São Paulo, os feriados antecipados. Item 2, haverá aumento do prazo, segundo eles aqui, pela segunda vez, para a entrega dos relatórios médicos dos servidores afastados por comorbidades. Então havia uma data para encerrar aquele prazo que as pessoas têm que entregar os comprovantes da sua autodeclaração, comprovante médico daquilo que ele autodeclarou como comorbidade. Então eles vão dilatar o prazo conforme solicitado pelas entidades. Item 3. A Secretaria de Educação se compromete a avaliar em conjunto com a Secretaria de Saúde, a autoridade competente para discutir questões sanitárias, antes do retorno presencial às aulas. Então eles vão discutir com a Secretaria de Saúde a questão do retorno às aulas. E só retornar se os indicadores da saúde assim permitirem. Mas nós pedimos que nós queremos transparência em quais são esses indicadores, né, que determinam a abertura e o fechamento das escolas. Então eles estão dizendo, nós vamos analisar com a Secretaria Municipal de Saúde e decidir a retomada, e só retornar se os indicadores da saúde assim permitirem. Portanto, não está mais estabelecido que haverá o retorno no dia 5. Haverá uma análise dos indicadores da saúde junto com a Secretaria de Saúde para determinar se reabre. E nós queremos participar disso. Nós queremos saber em que condições que as escolas são abertas ou fechadas. Item 4. Avaliar as condições sanitárias da cidade, inclusive a cobertura vacinal, para a possível retomada das atividades presenciais. Então, antes de abrir as escolas, avaliar as condições sanitárias da cidade, inclusive da cobertura vacinal. Qual é o percentual de pessoas vacinadas, inclusive na educação, para a possível retomada das atividades presenciais. Item 5. Realizar testagem em massa de profissionais que atuam na educação antes da retomada da atividade presencial. Então, antes de decidir a retomada, definir data para a retomada, realizar uma testagem em massa dos profissionais. Independentemente da vacinação ou não, do plano vacinal, fazer a testagem
dos profissionais de educação. Item 6. Inclusão dos profissionais de educação em programa emergencial de vacinação, em conformidade com a organização do calendário a partir do dia 12 de abril. Nós reivindicamos que fossem incluídos os profissionais de educação, não só aqueles maiores de 47 anos, mas que fossem incluídos todos os profissionais de educação num calendário, num programa emergencial de vacinação. Então eles dizem que a partir do dia 12 serão inclusos num programa emergencial de vacinação e que a Secretaria de Educação se compromete a criar toda a infraestrutura necessária para que o processo de vacinação aconteça de forma mais rápida possível, disponibilizando equipamentos e apoio à Secretaria Municipal de Saúde. O item 7, planejamento e reorganização dos bimestres letivos, considerando a necessidade de readequação dos ciclos de aprendizagem, recuperação e reforço escolar até 2025. Nós, acho que quem acompanhou se recorda que nós apontamos que os efeitos da pandemia na aprendizagem no ano de 2020 e no ano de 2021 exige da Secretaria Municipal de Educação, exige do sistema de ensino nacional uma reorganização do ensino fundamental para aqueles que iniciaram essa etapa da educação básica em 2020. Nós apontamos, inclusive, a necessidade de reorganização dos bimestres letivos, porque todo o calendário escolar tem lá o começo e o final de cada bimestre. Apontamos que o ano escolar e o ano civil estão descasados para essa turma, né, para esse pessoal, os alunos que começaram em 2020 e que nós exigimos participar desse planejamento geral de reorganização dos ciclos, da discussão dos conteúdos programáticos e dos currículos escolares. Então eles dizem planejamento e reorganização dos bimestres letivos, considerando a necessidade de readequação dos ciclos de aprendizagem, recuperação e reforço escolar até 2025. Não considerar só o ano civil, sem deixar de respeitar os nossos direitos de férias coletivas, que é em janeiro de cada ano, né, os períodos de recesso, mas reorganizar o ano escolar, assegurados os direitos profissionais de educação. Item 8. Planejamento da entrega dos tablets para todos os estudantes, notebook para os professores, e assim que fecharmos os cronogramas, informaremos as entidades que compõem o fórum. Importante ressaltar que a pandemia afetou consideravelmente a fabricação e entrega de equipamentos de tecnologia, o que tornou moroso o nosso processo. Ao mesmo tempo que eles afirmam que vão fazer a replanejamento da entrega, vão agilizar, ressaltam, dá para perceber aqui, que eles estão na pendência da entrega desses equipamentos, considerando que a fabricação foi prejudicada durante esse período de pandemia. O item 9, que é o último item que eles tratam nessa resposta, e também era o nosso último item lá na nossa pauta, né, de reivindicações como contraproposta, que é a questão do pagamento dos dias parados que foram descontados, né? Uma atuação inédita, na verdade, porque em todas as greves que nós realizamos, nós sempre garantimos durante o processo de greve, durante as mobilizações, a negociação e o pagamento dos dias parados como reconhecimento do direito de greve
E essa greve, mais do que qualquer outra, uma greve muito justificável e necessária, porque ela casava com a necessidade de não termos atividades presenciais nas escolas e nem ter aglomeração nos equipamentos escolares. Pois bem, eles respondem como item 9 com a seguinte redação: com relação à greve iniciada no dia 10/2, ou seja, reconhece que nós estamos em greve, ao contrário do que faziam no início, negando o próprio secretário de declarações que greve, que não existia greve. Então, a nossa greve iniciada no dia 2, eles dizem: o corte do ponto já foi efetuado neste mês. Nós não concordamos com o corte do pagamento dos dias parados, tendo sido antecipado para 25/3 o pagamento do salário por conta dos feriados. Antecipação da data de pagamento é uma coisa, garantir o pagamento dos dias parados, outra coisa. Ainda que houvesse necessidade de fechamento da folha de pagamento para antecipar, nós até preferiríamos que fosse no dia 31/3, se fosse para garantir o pagamento dos dias da greve, sem desconto para ninguém que participou da greve. Mas eles anteciparam e diz que isso já foi feito. E observem, importante ressaltar que esta Secretaria Municipal de Educação esteve e permanece aberta ao diálogo. No que eu digo que nós queríamos continuar o diálogo antes de qualquer decisão de corte do pagamento dos dias de greve. Eles dizem que esse diálogo é premissa do trabalho do secretário e da gestão. Mantemos o compromisso de prosseguir com a negociação da forma de reposição dos dias. Diz: nós queremos negociar a reposição dos dias, conforme calendário organizado em conjunto com as entidades sindicais. Assim que tivermos a informação de encerramento da greve, ou seja, eles aceitam discutir a reposição e se repõem pagar os dias, desde que eles recebam a comunicação de encerramento da greve. Esse é o condicionante deles. Se encerrar a greve, nós vamos discutir o plano de reposição e o pagamento em função da reposição. E a nossa reivindicação era exatamente o contrário disso. Paga os dias parados e nós discutimos o plano de reposição, porque nós temos afirmado, não só para os profissionais de educação, mas afirmado ao governo, que o compromisso de repor os dias de greve através de dias letivos não é um compromisso com o governo ou para atender o governo, mas para atender a população a quem nós pedimos sempre o apoio. Porque se fosse só o desconto pelo desconto ou o pagamento pelo pagamento, muitos profissionais de educação diriam: eu não vou repor. Mas o nosso compromisso político com a população, a quem nós sempre pedimos apoio para o nosso movimento, ainda que a reivindicação desse movimento, da greve, não seja estrito sensu relativa a direitos só dos profissionais de educação. Nós estamos defendendo os direitos à vida dos profissionais de educação. Então nós entendemos que o governo não deveria cortar o pagamento dos dias parados, deveria pagar, abrir negociação, porque a disposição nossa é de repor. Então o governo diz que o pagamento dos dias parados vai discutir se nós interrompermos a greve junto com o plano de reposição. E aqui ainda acrescenta que as perdas de aprendizado estão reveladas nas avaliações realizadas na necessidade de busca ativa para que os estudantes retornem à escola. O planejamento dessa reposição se dará a partir da necessidade de realização desses atendimentos de recuperação das aprendizagens. Então vai haver recuperação,
reposição, eu vou pagar, mas quero que vocês antes discutam o encerramento da greve, nos comunicam, nós vamos discutir a reposição e o pagamento. No final diz, reiteramos que o direito à greve é tão legítimo quanto o direito à educação dos nossos mais de 1 milhão de bebês, crianças, jovens e adultos. Eles são sujeitos de direito dessa secretaria. Sim, os profissionais de educação também entendem que as crianças são sujeitos de direito, nem sempre garantidos, mantidas as condições para esses direitos dos alunos, mas sabemos também que para que eles sejam sujeitos de direitos, é necessário que tenhamos profissionais de educação habilitados, remunerados, ambientes seguros, escolas higienizadas, com todo o material que protege a saúde e a vida desses alunos. Portanto, essa é a resposta encaminhada hoje, dia 25, no final do dia, pelo governo municipal, com esses itens todos, e com o item final, que diz que pagamento dos dias parados, né, a discussão do pagamento dos dias parados e reposição após a comunicação pelas entidades do encerramento da greve. Qual é o encaminhamento? Há pouco falei com coordenador do fórum, com a Margarida, né, que organiza as reuniões, que nós devemos fazer a reunião das entidades que compõem o fórum, não só avaliar a resposta do governo, como adotar posicionamento que serão aprovados pela base da categoria em suas assembleias ou Assembleia Unificada. Portanto, a greve continua, porque nós não podemos fazer qualquer suspensão da greve de forma monocrática, e também não podemos deixar ao desalento aqueles profissionais de educação que participaram desses 44 dias de greve, ou mesmo aqueles que participaram parcialmente, em quantidade menor de dias de participação, entraram posterior ao dia 10, outros entraram e depois acabaram retornando. Então nós entendemos que os encaminhamentos relativos à decisão quanto à proposta do governo e quanto aos encaminhamentos relativos à continuidade, pagamento dos dias parados, fundo de greve ou apoio financeiro para aqueles que tiveram desconto, serão sim discutidos, mas sempre nós ressaltamos que não devemos colocar o carro na frente dos bois, no jargão popular, para não dar de bandeja para o governo que não precisa o pagamento dos dias parados, que eles já resolveram através de vários expedientes. Nós sempre alertamos que existem muitas pessoas tomando iniciativa de fazer aqui captação de recurso, e existe até aqueles que nem são da categoria, que no ambiente das redes sociais passam a divulgar a conta para captação de recurso. Nós vamos, como temos discutido, todas as circunstâncias do desconto dos dias parados que nós não queremos, e vamos aceitar sim o que o governo coloca aqui, que quer continuar a discussão dos dias parados, mas isso não pode se arrastar por muito tempo, porque os descontos já foram feitos. Então, para nós é importante colocar claramente que nós continuamos atuando, continuamos reivindicando, sem abrir mão das nossas reivindicações. Nós achamos importante o anúncio de que haverá o início da vacinação dos profissionais de educação da rede pública estadual, da rede pública municipal, da rede privada, mas nós queremos vacina para todos, não só de 40% do total dos profissionais de educação, mas é importante iniciar. Nós vemos como medida positiva e vemos até como resultado
dos movimentos que nós temos realizado para que tenha vacina para todos, vacina para os profissionais de educação, segurança vacinal, proteção vacinal e imunização. Então nós vamos discutir. Provavelmente nós teremos reunião amanhã do comitê, do Comando Central Unificado. Eu lembro que nós temos, na verdade, um movimento que foi decidido unificadamente. Tá? Então, as pessoas têm dito, fundo de greve já, nós faremos de forma organizada, como tudo que o SINPEM faz. Como tudo que o SINPEM faz. Discutir o apoio àqueles que tiveram dias descontados. Não é de forma espontânea, involuntária, sem saber quais são as pessoas, suas jornadas de trabalho, sua remuneração, quantos dias participaram. Vai ter tudo detalhado no site do SINPEM. No entanto, é uma decisão que deve ser tomada pelo Comando Central, Comando Geral das entidades que convocaram a greve. E lembro que foram 5 entidades. Todas têm responsabilidades no encaminhamento da greve, né, do seu calendário, da continuidade que eu estou dizendo aqui, que nós não encerramos a greve, e a discussão do pagamento dos dias parados. Não adianta um ou outro sair na frente, se posicionar, dizendo, olha aqui nós temos pouco, nós não temos nada, não sei o quê. Muitas vezes o fundo de greve é composto também pelos recursos do sindicato, mas do apoio solidário de várias categorias. Nós somos filiados à Central Única dos Trabalhadores e na greve que nós realizamos, e acho que em 2013, entre outras coisas, eu mesmo propus utilizar os recursos que são pagos mensalmente para a Central Única dos Trabalhadores como fundo de greve. As pessoas se recordam disso. Depois nós conseguimos resolver o pagamento dos dias com o governo. A prioridade é pagamento dos dias parados pelo governo, como reforço do direito de greve. A Débora Lima diz, Cláudio Fonseca, não tem nada que o sindicato possa fazer sobre essas mães das escolas abertas? Tem. Nós temos dito o quê? Que é um movimento que se soma às ações desses segmentos retrógrados. E a melhor resposta às mães das escolas abertas é o nosso movimento ter adesão total. Direito de resposta na justiça não funciona. A imprensa está inclinada a dar apoio às mães da escola Vogue ou mães Vogues, esse pessoal que ainda estiveram na Câmara Municipal, acho que hoje ou ontem, né? Ali sendo recebido pelo presidente da Câmara, gente com muito dinheiro, de muitas instituições e tal. A melhor resposta é o nosso movimento, é a nossa união, é a defesa da nossa profissão, é a defesa da escola pública, gratuita, laica, de qualidade para todos, em todos os níveis, e educação presencial. Essas mães não precisam de escola com educação presencial. Muitas delas, seus filhos nem estudam aqui. Por circunstância do vírus estão aqui. Mas não é essa a realidade delas. Então nós temos feito de tudo. Eu mesmo lancei um desafio a elas. Quando começaram a falar de escola pública, eu disse, eu aceito a ir com vocês em 10 escolas, no mínimo, aqui da rede municipal, não só para fazer visitar, fiquem lá para ver os riscos que vocês correm, para saber que só na primeira semana de retorno das aulas presenciais, nós tivemos 176 surtos na primeira semana, retornado no dia 15, na primeira semana, 176 surtos. Na segunda semana, oscilou um pouquinho, mas ainda ficou ali 180 surtos. Terceira semana de funcionamento da rede com aulas presenciais, saltou para 570 surtos. Todo mundo acompanhou, colegas nossos, não só com sintomas, doentes, internados, óbitos. Essas mães não sabem disso. E na quarta semana, antes do secretário e do prefeito declarar a antecipação do recesso,
ultrapassou 750 surtos na rede. E se não tivesse sido suspensa as aulas presenciais, iniciado o recesso, nós teríamos estourado, assim como tem estourado, a taxa de contaminação na cidade, de óbitos na cidade, no estado e no país. Essas mães vogues, estão protegidas, mas não sei até quando. Nunca responderam ao meu desafio delas irem fazer trabalho, ficar lá na escola pública. Não ficam nem na escola particular dos seus filhos. Sabem por quê? Porque as escolas particulares que tanto queriam o retorno das atividades presenciais, quando viu que nos hospitais caros e particulares não tinham mais leitos de UTI, foram as primeiras a suspender as aulas presenciais. Elas não dizem isso. Elas querem atestado de óbito para o filho dos trabalhadores, para o filho das trabalhadoras, para os moradores da periferia, das regiões periféricas, da maioria de homens e mulheres negros, negras, que são as maiores vítimas da Covid. Então, a melhor resposta, Débora, é a nossa união, participação e luta por proteção vacinal, por garantia de estabelecimentos educacionais da rede direta, da conveniada, né, que proteja a vida e a saúde. A Simone de Sena diz: e a vacinação dos professores com menos de 47 anos? Pois bem, Simone, eu disse durante essa live já, quando o governo diz, no item 6 da sua resposta, inclusão dos professores de educação em programa emergencial de vacinação, em conformidade com a organização do calendário a partir do dia 12. A partir do dia 12 foi a notícia, o anúncio do governo Dória, né? E também fez um corte para as pessoas com 47 anos ou mais. E nós dissemos para todos. Aí a secretaria diz, né, que incluirá os profissionais de educação do município de São Paulo em um programa emergencial de vacinação. Então eles não dizem aqui o corte de 47 e nós insistimos. Vacina já para todos. Ou vacina para todos, docentes, gestores, quadro de apoio, as pessoas com comorbidades que vão ser atendidas a partir do dia 12, né? E sem corte de idade. Sabemos que não tem vacina para todos, mas a pressão que nós temos realizado foi importante. Eu acho que eu comuniquei através de vídeo que antes de ontem eu realizei reunião com o secretário de saúde aqui do município, o Edson Aparecido, não só para cobrar quais são os indicadores que são utilizados para determinar o fechamento ou abertura de escolas, mas para que a gente tivesse sim testagem geral para todos e que nós tivéssemos vacina para todos. Então é isso. A Aline Rodrigues, comecem a se dirigir à Secretaria de Saúde, então, já que a educação diz não ter autonomia. Não, nós já fizemos, Aline. Eu estou respondendo aqui, antes de ontem, com a resposta dada pela Secretaria de Educação, que eles seguem as orientações da saúde. Eu disse no vídeo, não restava a nós outra iniciativa, né, e dever de procurar o secretário da saúde. Reivindiquei reunião e realizei reunião, né? O conteúdo dessa reunião, os encaminhamentos, eu relatei em um vídeo, né, que está na página do Simpem, na minha página pessoal, mandei através do WhatsApp. Nós estamos sim pressionando, né, para que nós tenhamos vacina para todos e que a Secretaria de Saúde não indique retomada das atividades presenciais nas escolas, tanto para os docentes como gestores, como para as aulas presenciais, em situação geral de indicação de crescimento da curva de contaminação, registro maior de óbitos a cada dia, e que o prefeito, o governador do estado de São Paulo, como vários governadores das prefeituras,
utilizem o poder de representação que obtiveram para pressionar o governo federal, para não ficar nessa política de faz de conta. Por que faz de conta? Porque ele não acredita, né, que a saída, e a única saída, né, é a vacina. Maior produção de vacina, maior vacinação, universalização da vacina como esforço nacional, não é esforço somente local. Eu acho que a população vai entendendo a cada dia mais isso e vai pressionando. A Lili diz: Cláudio, teve reunião do fórum? Como está a construção da unidade do nosso movimento? Como eu disse também aqui, eu propus que com essa resposta obtida no final do dia de hoje, pelo fato de até hoje nós estarmos em recesso, agora vem o período de feriado, com compromisso assumido pelo governo, que as aulas não serão retomadas, né, se não houver segurança, considerar os indicadores da saúde, diálogo com a Secretaria de Saúde. Então eu propus que amanhã, né, no mais tardar, né, no sábado, o fórum faça a sua reunião. Quanto à unidade, eu acho que você acompanha, Líder. É muito difícil, trabalhoso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: cadê a assembleia do SINPEM? Mas a assembleia, né, deve ser organizada pelo conjunto que convocou, assim como convocou a greve. Se o SINPEM sair fazendo uma atividade isolada, vão nos responsabilizar. Tá vendo? O SINPEM rompeu com o movimento. Mas eu sei da nossa responsabilidade na proporção da representação do SINPEM, com o seu histórico, mas o fato de nós termos representação, de nós termos um acúmulo histórico de lutas, não permite a mim fazer exercício da arrogância, ignorando as outras organizações que participam desse movimento, a saber, a APROFEM, o CEDIM, o SINDICEP e o SINESP. Nós faremos avaliação conjunta, porque o ofício que nós encaminhamos para a Secretaria de Educação como contraproposta foi elaborado conjuntamente. A decisão de convocar a greve foi conjunta. A decisão de continuidade da greve, mesmo quando o governo anunciou a antecipação do recesso, foi conjunta. A decisão da continuidade da greve, quando o governo anunciou que ia cortar o pagamento dos dias, foi conjunta. E nós esperamos que seja ação conjunta. A avaliação da proposta apresentada, da resposta oficial apresentada pelo governo e os encaminhamentos que nós vamos apresentar a toda a categoria para submeter a decisão da categoria, passando de calendário, continuidade ou não, fundo de greve e assim por diante. Nós não estamos inertes, só não nos deixamos levar por propostas que surgiram apelo, mas sem fundamento, ou por aqueles que invertem o local da pressão, que acham que tem que pressionar o sindicato e não o governo, que tem que enfraquecer as organizações e não enfraquecer o governo e cobrar as reivindicações. Nós temos muita clareza sobre isso. A Andréa Cristiane Pereira: você vai disponibilizar esse documento na página do SINPEM? Sim, integralmente. Insisto com vocês, o fato de nós disponibilizarmos o documento da Secretaria Municipal de Educação não significa concordância. Nós vamos disponibilizar na página do SINPEM o nosso ofício com as contrapropostas e a resposta do governo às nossas contrapropostas, considerandos e contrapropostas. Vamos sim, sem que as pessoas sublimem ou não esqueçam que desse processo nosso de luta, ainda que o governador queira, né, atrair para si, como está fazendo um gesto de bondade, é um movimento geral dos trabalhadores, não só da educação, por vacina já, né, e que se rompa
com intrigas, disputas eleitorais, partidárias, né, para ter uma união nacional pela vacina. Então nós achamos importante, vamos disponibilizar. A Jaqueline Vicentini Fernandes, quando terá a Assembleia do SINPEM? Jaqueline, acabei de repetir, nós precisamos unificar as nossas ações. O SINPEM não tem nenhum receio de fazer Assembleia, mas imagina, eu vi algumas entidades que compõem o fórum, sem nenhuma crítica, anunciar que já fizeram 3 assembleias. E não é a Assembleia por si só que cria mobilização, mas nós vamos utilizar os espaços de Assembleia para avaliação, encaminhamentos. O SINPEM talvez seja, talvez não, com certeza, é das entidades que, por sua experiência de luta, realiza as assembleias, como foram mais recentemente, quem chegou mais recente na rede, 2013, 2014, 2015, 2016, na greve, sobre a questão da reforma da Previdência, da lei do Sampaprev, né? O SINPEM, participando do fórum, fez todo o esforço de unificação, de encaminhar de forma unificada, em cima do caminhão com todas as entidades, até quando o momento foi de suspensão da greve por proposição unitária de todas as entidades, em cima do caminhão. Nós assumimos os custos das decisões que são tomadas e é melhor que elas sejam unitárias. Sempre, né, quando há necessidade, mantendo a unidade, se tiver uma assembleia unificada, né, com um encaminhamento unificado. Esses dias uma pessoa me diz assim: olha, Cláudio, foi realizado uma atividade do comando de greve na região X e o SINPEM não estava lá. E eu perguntei quem estava. Eles dizem: estava a entidade Y. Pois é, mas essa entidade Y participa do comando unificado. Se lá nessa reunião essa entidade Y encaminhou as propostas do fórum, as entidades do fórum estão representadas. Como ocorre sempre, o SINPEM também tem centenas de atividades na cidade, onde nem todas as entidades que compõem o fórum estão presentes. Ainda bem que nós conseguimos nos dividir para cobrir o território paulistano. São 96 distritos. Eu já disse aqui que o SINPEM, através do carro de som, cobriu os 96 distritos. Fizemos trabalho no entorno de mais de 1.300 escolas. Não só interessado no convencimento dos profissionais de educação, mas do convencimento dos pais de alunos, das mães de alunos, dos responsáveis pelos alunos, pela justeza do nosso movimento. E nem sempre estivemos acompanhados dos outros representantes de entidade. Mas isso não é uma crítica. Ainda bem que nós conseguimos nos dividir para várias ações. O movimento é unitário. Deve se manter de forma unitária. E o SINPEM nem mensura e nem cobrou, nem cobra os custos, as despesas que nós realizamos e fizemos várias, né, das outras entidades. Não é o momento. O momento é de unidade. Espero que todo mundo entenda isto, tá? A Sandra Mara Francisco: e recesso ou feriado? Eu disse aqui, Mara, o recesso interrompe hoje. Acabou o nosso recesso hoje. A partir de amanhã começam os feriados. Então nós temos ainda 7 dias de recesso para aquilo que estava programado. E essa é a resposta da secretaria. Tá? Então, dia 26 começam os feriados. E nós temos ainda resíduo do recesso. Se ao final dos feriados vão acrescentar os 7 dias de recesso, nós vamos chegar na primeira etapa até o dia 11 sem aulas presenciais. Mas não significa 11 de abril. Não significa que retoma as aulas no dia 11, porque a secretaria diz aqui em um dos itens que fará, né, a avaliação junto com a Secretaria de Saúde das questões sanitárias antes do retorno presencial às aulas, e só retornar se os indicadores da saúde assim permitirem. Vai ser assim
se nós continuarmos com a nossa organização, com a nossa pressão. A Aparecida Tartarelli Lopes diz: PDE virá em abril? Virá. Mas não virá de forma espontânea e gratuita ou por ato de bondade do prefeito. É bom recordar que no ano... Bem, deu uma queda aqui. É bom relembrar que no ano passado nós tivemos que atuar muito, porque o governo usava, né, o argumento de queda da arrecadação por conta da crise e aumento de despesas. E nós atuamos não só nessa frente para garantir direito, por exemplo, o PDE, mas para evitar o corte de 30% dos salários, conforme proposto lá na Câmara Municipal. Nós conseguimos impedir a redução em 30% do salário dos servidores por conta da crise. Tá? E conseguimos, já batendo na trave do final do ano, a publicação do decreto do PDE, porque é uma lei. No entanto, para garantir o direito, precisa publicar o decreto. E nós conseguimos, o SINPEEM conseguiu a publicação do decreto no dia 30 de dezembro, assegurando assim o pagamento do PDE do ano de 2020, que deve ser pago até abril de 2021. No ano passado nós conseguimos a antecipação, pagou em março. Então em abril será pago obrigatoriamente o PDE. Depois, o Augusto Boal. O Augusto Boal é nome de diretor de teatro, né? Não sei se é um nome real ou em prestígio ao grande Augusto Boal, né? Teatrólogo, homem inteligente, sensível, tal. Vou aproveitar isso para poder parabenizar, para ter a boa memória do Augusto Boal. Cadê a campanha na rua, TV, rádio contra o genocida do Covas? Porque o SINPEEM está poupando o Covas. O SINPEEM não está poupando nada. Quem faz 44 dias de greve está poupando a quem? 44 dias de greve. Poupando a quem? Por quê? Pra quê? Jamais. Eu só não vou dizer, não é, que a greve é fácil, porque não é, pelo momento que nós estamos realizando. Porque se fosse em outra situação, nós teríamos realizado como fizemos em 2017, 2018, 2019, manifestações com 100 mil pessoas, presencial. Hoje nós tivemos gente que veio aqui pedir assembleia presencial, mas nós temos senso de responsabilidade. Ao mesmo tempo que nós reivindicamos que não pode ter aula presencial, nós não vamos fazer atividade presencial. Mau exemplo e risco. Então o SINPEEM não poupa ninguém. É bom lembrar, 2 meses e 8 dias de governo Dória, o SINPEEM convocou greve no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Fizemos as maiores manifestações em 2017, em 2018, 2019, governo Dória e governo Covas. Você tem na sua memória algum sindicato que fez greve com tanta participação na cidade? Manifestações, caminhadas. É bom, né, ter memória. O SINPEEM é um sindicato de luta, autônomo e independente. Sempre foi assim, sempre será. Almir Cirelli: enquanto não tiver as condições sanitárias, prevaleceremos trabalhando de forma remota. É o que nós exigimos. Trabalho remoto, vacina para todos, segurança sanitária. Não tem aqui nenhuma contraposição na afirmação que você faz. Almir Cirelli: aula apenas remota, eu já falei sobre isso. A Luciana Cunha: chame a assembleia. O sindicato não é sua propriedade. De fato, mas também não é a propriedade daqueles que subestimam a realidade, que ignoram que nós estamos numa greve com 5 entidades. Tem gente que fala de unidade, mas o foco deles não é conquista, obter conquista, é desgastar o sindicato. Eu não estou aqui imposto, eu estou aqui por voto, né? Então, não existe isso. Lógico que não sou.
mas sei, como milhares de outros militantes, a responsabilidade que tivemos em construir uma grande organização, a maior organização sindical de trabalhadores da educação municipal, com conquistas para contar, com história de conquistas e de lutas. Eu sei que a Luciana Cunha se orgulha disso, sabendo que participa de um sindicato de luta, um sindicato que tem conquistas, um sindicato que é referência. É isso ou não é, Luciana? Lógico, você exerce o seu direito de crítica e nós respeitamos, Luciana. Mas se você chegou há pouco tempo ou tem mais tempo, né, pode acumular, se chegou há pouco tempo, pode acumular conhecimento do nosso histórico, né, mas é respeitável, nós respeitamos todos, igualmente, quem chegou antes ou quem está chegando agora no ensino municipal, mas não pode desconsiderar a história de luta do SINPEM, porque ao desconsiderar a história de luta do SINPEM, acaba desconsiderando a luta de milhares e milhares de mulheres educadoras, de homens educadores, de trabalhadores do quadro de apoio, de trabalhadores gestores, de trabalhadores docentes que ajudaram a construir essa história, as lutas e as conquistas. Estatuto do Magistério, Lei 11.434, Lei 14.660, não permitia até agora que fosse feito na prefeitura o que já foi feito no Estado em relação à reforma da Previdência. Lá aumentou a idade, tempo de contribuição. Aqui, até agora, graças à greve que nós fizemos em 2016, 17, 18, 19, né? O que houve foi o aumento de 11% para 14%, mas nem o Dória, nem o Bruno Covas e nem o Haddad conseguiram aprovar a Previdência Complementar, o regime que eles pretendiam aprovar aqui, e nem aprovar os aumentos de 15%, 16%, 17%, 18%, 19%. Pois bem, pessoal, eu não consigo responder a todas as perguntas, elas são muito rápidas, vão girando aqui. Eu acho que hoje eu tive até mais sucesso de responder ao número maior de pessoas. Nos acompanhem, o fórum vai se reunir, nós vamos dar os encaminhamentos. Eu estou reafirmando aqui que nós não abrimos mão do pagamento dos dias parados, continuamos, aceitamos sim o que disse a secretaria aqui da continuidade da negociação, mas nós temos urgência. Vamos nos reunir com as demais entidades e vamos propor os nossos encaminhamentos. Desejo a todos e a todas um período de feriado que nós não escolhemos, mas ele é necessário também como medida para isolamento e diminuir a circulação de pessoas, para diminuir a circulação do vírus e a contaminação das pessoas, e continuar pressionando para ter vacina para todos, garantia de trabalho remoto, né, para que nós possamos proteger os nossos alunos, sem perder o sentido da defesa da nossa profissão, da escola presencial. Nós não somos favoráveis a homeschooling. E chamar a atenção, antes de terminar essa nossa conversa, para as movimentações que vêm sendo feitas pelo ministro da Educação, querendo implantar o homeschooling, entre outras medidas que mudam o Plano Nacional de Educação. Está em curso, aproveitando desse momento. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, entidade nacional a qual nós somos filiados, nós temos nos movimentado em conjunto contra o homeschooling. A escola é o espaço da construção do conhecimento formal. A escola é o espaço do exercício da nossa profissão. E nós não queremos que ela seja aviltada. Então, olhar para o local, as questões locais, olhar para as questões nacionais e fazer uma articulação, inclusive, com a interpretação dessa realidade, extremamente difícil para todos nós em função da pandemia, proteger os nossos colegas, defender a vida, não só dos profissionais de educação, mas dos nossos alunos, bebês,
crianças, adolescentes e da população de uma forma geral. Envidando esforços, como nós temos feito, inclusive, para fazer trabalho social, de assistência, inclusive, às pessoas que nesse momento padecem de falta de recursos até para comprar alimentos. Grave desemprego e grave situação financeira. O SINPEN tem cumprido seu papel, vai continuar cumprindo o seu papel, né, na articulação com outros movimentos, amparando inclusive, né. Nós temos sempre uma referência, né, que o povo da periférica, né, tem sofrido muito, com onde as políticas públicas não chegam. Agradeço a todos e a todas, tenham uma boa noite, um bom feriado, cada um cuide de si, mas cuide de todos. Sejam felizes. Boa noite.